mais um agradecimento, não só a todos vocês que acompanharam as atividades do projeto nesses meses, mas também a todos os palestrantes que se dispuseram a estar aqui, né, dispuseram-se a dividir o seu conhecimento conosco, que é algo extremamente rico nesse momento. A gente tem a possibilidade de retomar, né, esses debates, esses assuntos tão pertinentes nesse momento, com momentos extremamente valiosos que a gente teve ao longo desses dias todos. Então, é com uma grande alegria que a gente encerra o projeto, considerando todo o sucesso que ele obteve, e o meu eterno agradecimento à Tatiana pelo convite de participar dessa atividade junto com ela. Eu acho que isso fez com que os nossos dias, apesar dos dias de cansaço, né, às vezes das exigências que o projeto foi trazendo, nos fizeram passar dias melhores ao longo dessa pandemia. Então, é algo assim que vai ser sempre lembrado pela gente nesse momento de dificuldades em geral, né, da gente ter podido ter esse respiro através dessas atividades. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né, à palestra de hoje. Eu vou apresentar um pouquinho, né, da Tati para vocês. A Tatiana é professora da Universidade Federal de Jataí. Atualmente, ela é vice-diretora, né, da Unidade de Ciências Humanas e Letras. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos da Hilda Hilst na instituição. Ela é doutora em Letras e Estudos Literários pela Universidade de Juiz de Fora. Tem experiência na área de letras, com ênfase na pesquisa em literatura brasileira, atuando, sobretudo, na literatura contemporânea. E a Tatiana desenvolve projetos de extensão voltados ao ensino de literatura e ao letramento. Entre eles, eu gostaria de destacar um projeto que eu gosto bastante, que é um projeto que foi iniciado, e é um projeto muito bonito, muito bacana, de extensão, que é a alfabetização, né, dentro do presídio feminino. Então, esse projeto foi iniciado no início desse ano, mas, infelizmente, por conta da pandemia, ele teve que ser suspenso. Mas é um projeto que, na minha visão, além de ser uma humanidade muito grande, é extremamente importante nesse trabalho de extensão que a universidade promove, uma vez que tenta dar oportunidades novas a alguém que se envolveu numa situação como essa do crime. Então, é algo muito especial na minha visão, e a Tati é uma das coordenadoras dessa ação linda que acontece lá no presídio. Bom, e vai estar com a gente mais uma vez hoje, né, a Carolina Barcelos, que já esteve aqui presente falando de teatro em outras ocasiões, e ela vai contribuir com a Tati nessa atividade de hoje. Então, mais uma vez, como é de praxe, eu quero orientar a todos para que mantenham as suas câmeras e microfones desligados, para contribuir com a nossa equipe de intérpretes, a qual eu agradeço mais uma vez, né, a todos que passaram por aqui, que foram de uma contribuição extremamente valiosa para que esse projeto fosse acessível a todo o público. Muito obrigada a vocês. Então, agora, Tati, é com você. Obrigada, Estael. Desculpa a interrupção, eu não estou acostumada a ser mediada. Obrigada. Bom, eu venho abordando a lírica, né, o trabalho da Hilda Hilst há alguns anos, desde o mestrado. Do doutorado para cá, eu venho estudando mais particularmente o teatro completo da Hilda Hilst. E hoje, eu escolhi ler uma peça de teatro, que é de 1968, e que fala sobre a escola. O nome dessa peça é O Novo Sistema.
Eu achei que seria significativo encerrar esse projeto de defesa da escola pública com essa peça. E como boa riojana que sou, acredito que todo trabalho feito entre amigos é um trabalho que se torna mais poético e potencialmente mais profundo. E eu convidei duas grandes amigas, uma recém-feita, recém-conquistada, e uma já de longa caminhada, para construírem essa leitura comigo. São as Carolinas. Junto de mim hoje, então, vocês vão ouvir a Carolina Barreto e a Carolina Barcelos. Ambas já fizeram palestra aqui no projeto e hoje vão construir comigo essa leitura de Hilda a partir das suas referências de poesia, literatura e de teatro. A vocês duas, agradeço imensamente pela disponibilidade larga, imensa, generosa de estar comigo tantas vezes em tantas propostas diferentes no mesmo projeto. Muito bom, mais uma vez digo muito bom, estar cercada de amigos num momento de isolamento. Bom, a dinâmica, então, dessa palestra, para que vocês saibam o que vai ocorrer, vai ser assim. Eu vou abordar a peça de maneira generalista e deixar um fio condutor para que a Carolina Barcelos e a Carolina Barreto vão se sobrepondo à minha fala. É uma construção em conjunto. Eu acredito que vai ser um momento muito prazeroso e muito enriquecedor. Meninas, vocês querem dar uma boa noite? Querem dar um oi, se apresentar? Né? Podem abrir o microfone. Boa noite, aqui quem fala é Carolina Barcelos. Não sei se eu sou vista ou se só me ouvem, mas aqui eu não tenho a possibilidade de abrir a câmera. Mas boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a Tatiana a oportunidade, e dessa vez uma oportunidade mais linda ainda, que é dividir esse momento com vocês e com a Carolina Barreto também. E eu espero que a minha formação é em teatro, de graduação, minha formação de mestrado e doutorado em literatura, mas minha pesquisa sempre esteve voltada para o teatro. Tanto teatro, texto dramático, quanto o teatro em cena. Então, eu hoje vou tentar buscar essa perspectiva da leitura do texto dramático para, enfim, meu conhecimento de teatro e texto dramático para a palestra da Tatiana. Passa a Carolina Barreto. Olá, boa noite. Agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui dividindo com a Tati, com a Carol Barcelos, esse momento para a gente falar um pouco sobre Hilda Hilst. E, assim, a minha história com Hilda Hilst é mais voltada para a lírica, para a poesia, e eu vou tentar trazer esse olhar de uma leitura mais poética para o texto da Hilda Hilst, investigando as palavras e por aí vai. Trabalhar especificamente uma linguagem mais poética dentro do contexto do teatro da Hilda. Então, boa noite, passo a palavra para a Tatiana. Bom, então, como vocês puderam perceber, essa palestra não é uma palestra convencional. Nós viemos aqui para performar a Hilda Hilst, performar os saberes, porque as bases estáveis de pensamento e reflexão nunca me interessaram. Os meus orientandos estão aqui, sabem muito bem disso. Então, vou apresentar inicialmente um pouco da senhora Hilda, que era uma paulista, morava no interior do estado, mais especificamente numa regiãozinha de Campinas, chamada Souza. Passou boa parte da vida ali,
num sítio que hoje é o Instituto da Hilst. Essa peça, escrita em 68, ela é muito contaminada pelo contexto dos anos 60, ela é muito contaminada por toda a mobilização que é política que a arte redimensionava. É uma experimentação da Hilda Hilst, que nunca deixou de ser poeta, mesmo escrevendo sob a aparência de prosa, mesmo escrevendo sob a aparência de drama. É um teste de estética, é um teste de possibilidades dos limites da palavra, principalmente da palavra que se faz corpo em cena, pois o corpo foi de muita importância dentro da reflexão do trabalho da Hilda Hilst. Então, ela leva a lírica dela a ser performada nos palcos, em cena, nos corpos, porque ela parece, naquele momento, compreender, principalmente o teatro, ele levava, nos anos 60, ele levava uma forte consciência revolucionária. No Brasil, a gente vai ter uma série de grupos de teatro que vão cumprir esse papel didático, né? Os centros populares de cultura, que vão ensinar algumas peças, o teatro de arena, e a gente vai ter uma série de outros grupos que vão usar o espaço da cena de maneira didática para falar sobre política. Bom, além desse aspecto, o Novo Sistema é uma peça de teatro que aborda o potencial tirânico de uma escola. Foucault já falou sobre isso, e a gente sabe que essas hierarquias rígidas de ensino, elas possibilitam relações tirânicas. O Novo Sistema aborda alegoricamente, aborda metaforicamente o momento, o episódio em que a escola é completamente cooptada por um Estado tirânico e vai transformar as relações entre os alunos em relações rigidamente hierarquizadas para servir ao tirano. E o Hilst estava dialogando, nesse momento, muito claramente com o famoso Maio de 68, um movimento estudantil que ocorre na França, em que os estudantes universitários em Paris vão para as ruas pedindo reformas no ensino, e eles são duramente esmagados pelo governo do Charles de Gaulle, e os operários se juntam à reivindicação desses estudantes, e juntos, com muita política, eles promovem a maior greve geral, então conhecida na França, com um total de 9 milhões de pessoas. A repressão aos estudantes na França foi duríssima, foi muito violenta, resultou em muitos estudantes feridos e mortos. No contexto do Brasil, o que a gente tinha nesse momento? A gente tinha uma máquina de governo estruturada na mentira e na ilegalidade, cuja principal forma de comando, a violência, era operada pelas mãos da impunidade. O Hélio Gaspari, nos seus volumes sobre a ditadura militar, vai falar sobre terrorismo cultural. Ele vai definir como terrorismo cultural o seguinte episódio que eu faço questão de ressaltar para vocês.
quando o Marechal Castelo Branco entrou no Palácio do Planalto, levou para o governo um mundo em que Kerouac seria um homossexual bêbado, Ginsberg um judeu doido, Huxley um inglês excêntrico, Wright Mills um exibicionista, Marcuse um alemão perigoso, King um ingênuo sonhador e Fanon um negro desconhecido. Eram marginais no mundo arrumado dos problemas, se os tinha aqui e ali, deveriam ser resolvidos através daquele vagaroso processo de evolução em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não há nenhuma coincidência em ouvirmos, por exemplo, que o prêmio Camões brasileiro não merece o prêmio. Não há coincidência nenhuma em ouvir que os intelectuais no Brasil são de vagabundos que promovem balbúrdia. Tudo isso tem uma estrita relação histórica com a, então, ditadura militar, da qual aparecem os livros. Bom, o que acontece com a Auguste, que deixa, então, por um tempo de escrever essencialmente poesia e ficção narrativa e vai pelo teatro nesse momento? Ela vai testar, vai escolher um gênero de arte, um gênero artístico híbrido enquanto forma, que não precisa necessariamente ter diálogos realistas, como a Carolina Barcelos vai abordar daqui a pouco, e que pode tirar a lírica do seu lugar tradicional, do lugar em que se vai colar uma expressão subjetiva, né? E quando a Hilda Hilst passa a abordar a forma lírica dentro da proposta do teatro, ela revela não a relação demiúrgica da linguagem subjetiva, mas, na verdade, aquilo que seria mais parecido com uma ausência, uma falha, uma impotência do sujeito. Aquele sujeito que não consegue dar conta de expressar e realizar a representação ideal entre palavra e coisa. Essa questão da representação, ela é muito presente nas reflexões e nos incômodos de todo o trabalho literário da Hilda Hilst. No teatro, a maneira como ela recorre a essa reflexão é através dos diversos silêncios entre os diálogos, os diversos silêncios que ela estabelece na peça. Bom, e a peça em si? Do que trata? O novo sistema, então, vai usar uma série de alegorias para abordar o autoritarismo e a vigilância sistematicamente infligida aos mais jovens e inteligentes para buscar cooptá-los para o sistema. São 8 personagens destituídos de nomes próprios, designados apenas praticamente funções que podem exercer socialmente. Não há professores, embora o tema seja escola, os professores são substituídos por escudeiros, né? E a gente tem 3 escudeiros: o escudeiro positivo, o escudeiro mor, né? A gente vai ter como figura mais parecida com a do professor 2 físicos, que são chamados de os tais da física, né? E que são obrigados a trabalharem para o novo sistema para cooptar o jovem. Todas as disciplinas do currículo escolar são suprimidas, exceto a física, que é completamente descaracterizada, né? Quem são os personagens? Um menino de 13 anos,
uma mãe e um pai jovens, uma menina de 15 anos, os 3 escudeiros já mencionados, o escudeiro positivo, 2 físicos já mencionados, o escudeiro mor e o moqueiro. A Hilda Hilst, por rasuras, ela muito espertamente, né, propõe que os físicos, os escudeiros e até o pipoqueiro sejam os mesmos atores. O cenário, como é o cenário dessa peça? Uma praça com aparência de pedra, banco de pedra sem encosto. No fundo, ao centro do palco, há um enorme triângulo equilátero que pode ser feito de material leve, evitando pedra. Em cada um dos lados, há a seguinte frase impressa em letras pretas: estude física. Em frente ao triângulo, lateralmente, 2 postes. Em cada poste, há um homem amarrado de costas para o público. O triângulo tem um movimento lento, giratório. Deve manter esse movimento durante toda a peça. O aspecto geral da peça é de extrema gravidade. Os 2 bonecos que ficam amarrados no poste no início da peça estão vestidos apenas com calças e camisa branca. Os segundos bonecos estão vestidos com o padre e um bispo, conservando a mitra do bispo. Os terceiros bonecos estarão vestidos como o pai e a mãe do menino. Eu vou ler para vocês o prelúdio da peça, antes de para a fala, as minhas 2 Carolinas. A peça começa com uma breve narrativa. Em 1939, Edwin Boivin escrevia Arnold Toynbee, entre aspas: não penso que o perigo que enfrentamos seja o da anarquia, mas sim o do despotismo, a perda da liberdade espiritual, o estado totalitário universal, talvez. Então o mundo poderia entrar em um período de petrificação espiritual, uma ordem terrível, que para as altas atividades do espírito humano seria a morte. Em tal estado totalitário, parece-me possível, enquanto achassem a filosofia e a poesia, que a pesquisa científica poderia continuar com descobertas sempre novas. Fecha aspas. E aí começam vozes de crianças que são alternadas com a voz do escudeiro mor. E eu vou avisando para vocês a alternância de diálogos. As crianças. Re, ha. Voz do escudeiro mor. A coletividade deve abrir a página 208 do livro A Evolução da Física de Albert Einstein e Leopold Infeld. Vejamos, consideremos uma muralha construída ao longo de uma orla marítima. As ondas do mar castigam continuamente a muralha, desgastam um pouco de sua superfície, recuam e deixam caminho livre para as que vêm a seguir. A massa da muralha diminui e podemos perguntar o quanto é cariado, digamos, em um ano. Mas imaginemos agora um processo diferente. Atiramos contra a muralha, rachando os pontos em que as balas a atingem. A massa da muralha será diminuída. E bem poderíamos imaginar que a mesma redução de massa seja conseguida nos 2 casos. Mas poderíamos, isso é importante, pela aparência da muralha, determinar se esteve agindo a onda contínua do mar ou a chuva descontinuada. Será útil a compreensão dos fenômenos que estamos prestes a descrever. Termos em mente a diferença entre as ondas do mar e a chuva descontínua de balas. A coletividade compreendeu? Ré, Rá. O escolar continua. Página 53. Temos um vaso fechado por um êmbolo que pode deslocar-se livremente. O vaso contém uma certa quantidade de gás que deverá ser mantida em temperatura constante. Se o êmbolo estiver inicialmente em repouso em alguma posição, poderá ser movido para cima, retirando-se o peso, ou para baixo, acrescentando-se o peso. Para empurrar o êmbolo para baixo,
deve ser empregada força, agindo contra a pressão interna do gás. Primeira pergunta: qual é o mecanismo dessa pressão interna de acordo com a teoria cinética? Segunda pergunta: qual é o mecanismo dessa pressão interna de acordo com o novo sistema? A coletividade aprendeu? Ré, ha, ré, ha, ré, ha. O escudeiro volta. Página 17. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, se não for obrigado a mudar de estado por forças nele aplicadas. Se não for obrigado a mudar de estado por forças nele aplicadas. A coletividade deu? Ré, ha. E o escudeiro mor termina: uma força imprimida é uma ação exercida sobre o corpo a fim de modificar o seu estado. A força consiste somente na ação. Ação. E tudo isso quer dizer um novo sistema? Tudo isso quer dizer terreno prelúdio para iniciar a peça. Eu queria destacar que a citação que inicia esse prelúdio, né, que é então uma carta entre um filósofo e um historiador, que é o Arnold Toynbee. É interessante falar sobre essa figura, né, o Arnold Toynbee, porque ele foi um historiador muito controverso, um historiador britânico muito controverso, mas a teoria dele era de que o Estado Nacional é apenas uma parte, num todo maior, na coletividade. E a visão dele de todo, de coletividade, influenciou a visão que se tem ainda hoje de funcionamento de empresa, de colaboração, de coletividade. Então, é esse o lugar em que a Hilda Hilst coloca uma escola. As crianças aprendem a saudar e a se comunicar com uma expressão abertamente nazista, e não há professor, há um escudeiro mor, né? E essa nomenclatura militar não é de jeito nenhum, por acaso. Dito isso, passo a Carolina Barcelos. Oi. Eu gostaria primeiro de ressaltar uma leitura da Tatiana sobre a descrição da Hilda Hilst do cenário do figurino. Assim, lembrando que o texto teatral, a princípio, é escrito para ser encenado. Então, a rubrica e todas as indicações, tanto dos atores quanto do cenário e figurino, são de grande valia, não só para o diretor, mas também para o leitor. E se no teatro naturalista, realista, essas indicações servem para ambientar a peça, para que o leitor, né, consiga imaginar essa cena, numa peça não realista, numa peça não naturalista, como é o caso do Novo Sistema, ela indica simbologias e analogias. Então, por exemplo, o fato do cenário ter as placas de estudo de física, que me remete muito a um teatro de Brecht, que lá na frente eu vou falar, mas de chamar a atenção do público, né? E também esses dois bonecos, quer dizer, no teatro realista você não teria esses dois bonecos, mas temos esses bonecos que vão mudando de acordo com o figurino, de acordo com a roupa que ele está vestindo. Então, inicialmente temos na descrição os bonecos de calça e camisa branca, num segundo momento passa a ser o padre e o bispo, e no terceiro momento a roupa da mãe e do pai do menino. Há também referências a uniforme militarizado, ou com aspecto militarizado, e com boné que diferenciaria os alunos de nota máxima em física. Então, são descrições que vão revelar muito da peça, que o leitor não pode deixar de considerar, né? Também Tatiana leu o nome dos personagens, que eles não têm nome próprio.
são em função do papel social. É a mãe, o filho, o menino e os escudeiros. Isso aí me remete aí à minha proposta aqui, de usar o teatro do absurdo como uma possível chave de leitura do novo sistema. E aí, enfim, explicando um pouco, falando um pouco do teatro do absurdo. O teatro do absurdo é uma tendência, são elementos e percepções em comum a diversas peças, que foi o termo foi cunhado pelo crítico inglês Martin Esslin, meados para o final da década de 50. Houve muita crítica de que ele estaria engavetando, encapsulando determinados autores, mas a ideia não era essa. A ideia era apresentar uma tendência de um teatro. Que teatro é esse? Teatro pós-Segunda Guerra, e peças que tratavam da atmosfera de desolação, de solidão e incomunicabilidade, fugindo completamente da estética realista em vários aspectos. Um desses seria o aspecto de linguagem, com construções aparentemente sem sentido, que eu não vou entrar nesse mérito, porque a Carolina Barreto deve falar disso. Há também a presença do insólito, estranheza de personagens, estranheza de situação. Quais foram os autores que Martin Esslin elegeu como representantes desse teatro do absurdo? Samuel Beckett, irlandês, e aí o que é mais conhecido como um dos precursores desse teatro do absurdo seria a peça dele, Esperando Godot, que são dois personagens localizados numa árvore, numa estrada, de maneira semelhante à relação que eu quero fazer com a peça da Hilda Hilst, né? É que na peça dela é um parque, ou seja, há uma localização, mas essa localização não é muito precisa do que seria preciso ou que seria necessário no teatro realista. Mas na peça de Beckett são dois homens que estão esperando esse personagem Godot, que nunca aparece. Há, inclusive, algumas análises de que Godot seria God em inglês e o de uma fala, de um sufixo do francês, o, porque Beckett escrevia as peças também em francês. Mas esses personagens, é uma fala circular, ela sempre volta, eles estão sempre esperando Godot, e Godot nunca aparece. Então, essa ideia do teatro absurdo, de solidão, de incomunicabilidade e de isolamento, de espera de algo por vir, de uma discussão sobre a existência, que permeia todo esse teatro chamado do teatro do absurdo. Então, é Beckett, Ionesco, na França, Jean Genet na França também, Adamov e Harold Pinter. Depois eu quero fazer um paralelo de uma peça do Harold Pinter também com vemos isso no novo sistema, um paralelo com as ciências. No caso, a ciência e a tecnologia como para o mal. Quer dizer, não é uma crítica em si à tecnologia e à ciência, é o que fazem com ela. As peças de teatro absurdo, como eu falei, são peças pós-Segunda Guerra, no momento de toda aquela discussão da ciência, de tantas descobertas da ciência e da tecnologia, terem levado a bombas e a destruição, à morte. Então, essa é uma questão premente no teatro do absurdo, e que em Hilda Hilst vai aparecer através da ciência física, mas uma física de automação do indivíduo. No teatro do absurdo não há uma linearidade, há elementos simbólicos e alegóricos. Isso não quer dizer que todo autor do teatro do absurdo, por isso eu digo que é uma tendência, não é uma categoria artística, porque nem sempre esses elementos vão estar presentes numa determinada peça, e nem necessariamente o autor só escreveu peças desse gênero, nesse estilo. O próprio Harold Pinter escreveu peças do teatro do absurdo, mas também peças mais realistas. Muitas dessas peças, algumas dessas peças do teatro do absurdo, tratam bastante da questão da distopia, que aí eu vejo presente também na peça, no novo sistema. O que seria distopia? A antítese da utopia. A utopia seria o mundo idealizado, o bom, o idealizado. A distopia é a antítese. É o lugar, a época ou a situação imaginária
em que se vive sob opressão, extrema violência, banalização da violência, desespero e controle. E onde temos isso? Em governos totalitários, sistemas, né? Totalitários e autoritários. Como eu disse, não se trata de peça realista. É um mundo distópico, um mundo imaginário, mas plenamente possível. Você pode fazer relações disso com o real. E quais seriam as características da escrita distópica no teatro do absurdo? Primeiro, uma crítica social do autor. A crítica social do autor fica muito clara. Ele explora sempre um lugar comum, e esse lugar comum geralmente faz parte de uma estupidez coletiva. Do poder autoritário, dessa violência extrema e generalizada. Aí aqui eu queria fazer um parênteses de uma peça do Harold Pinter, que eu vou ler um trechinho que eu traduzi, porque a peça não foi escrita em português, mas que dialoga plenamente. É uma peça, ela foi publicada pelo Harold Pinter em 2002. Então, ou é de 2002 ou é um pouco antes, que foi alguns anos antes da morte dele. E ali ele estava escrevendo, a posição dele como autor e como ativista de esquerda sempre foi muito clara. E ali ele está escrevendo sobre sistemas totalitários, sobre sistemas autoritários. É uma micropeça, muitas vezes chamada de sketch, mas eu acho a palavra sketch pejorativa, parece uma coisa menor. Diria que é um microdrama, é uma micropeça, chamada Press Conference, que eu traduziria como entrevista coletiva ou entrevista de imprensa. Os personagens são imprensa e ministro. Quer dizer, o diálogo aí com esses personagens de Hilda Hilst que não são nomeados. Isso tem um porquê, não é aleatório. Esses personagens são imprensa e ministro. A imprensa pergunta ao ministro: como chefe da polícia secreta, qual era a sua política em relação às crianças? Esse ministro é o ministro da Cultura, mas que antes de ser ministro da Cultura era um militar. Mais uma vez, a distopia pode se assemelhar ao real, e a gente vê isso aqui, né? Ele era a chefe da polícia secreta antes de ser ministro da Cultura. A imprensa então pergunta: como chefe da polícia secreta, qual era a sua política em relação às crianças? O ministro responde: nós víamos as crianças como ameaça, se elas fossem filhas de famílias subversivas. Olha aí o menino na peça de Hilda Hilst e o medo que dos escudeiros a morte se esse menino estaria sendo bem educado em casa e não só na escola. A imprensa então pergunta: então como você empregou sua política nelas, as crianças? Ele responde: nós as abduzíamos, as educávamos propriamente ou as matavam. Eles quebravam os pescoços das crianças e estupravam as mulheres. Era uma cultura baseada no respeito e régua da lei. Quer dizer, a violência sendo justificada para a lei e para a disciplina. A imprensa pergunta: e o dissenso crítico? O ministro responde: dissenso crítico é aceitável se deixado em casa. Meu conselho é: deixe ele em casa. Mantenha-o debaixo da cama com o pinico. A imprensa pergunta: você disse pinico? Ele responde: vou colocar sua cabeça no pinico se você não tiver cuidado. Quer dizer, qualquer referência também à urina Golden Shower em governos autoritários não necessariamente é mera coincidência, né? Mas, enfim, eu quis pegar esse trecho da peça do Harold Pinter, desses paralelos da distopia que é o novo sistema, de como os governos autoritários abordam a educação infantil, de como o lugar que a criança deve aprender e se disciplinar não é somente na escola, é em casa, portanto, os pais também têm que ser investigados. Eu imagino que ao longo da fala da Tatiana, com a leitura de alguns trechos, isso vai ficar mais claro. E aí eu então passo a palavra a Carolina Barreto.
Ah, estão me ouvindo agora? Eu comecei a falar, acho que o microfone aqui deu pau na hora que eu pedi para abrir, parece que fechou, deu uma confusão danada. Então, eu vou voltar ao que eu falei antes. Né, que eu falei que eu ia aproveitar o gancho da Carolina Barcelos sobre o teatro do absurdo, né, sobre essa questão da incomunicabilidade, né, da, do isolamento, da solidão, do como dizer num período tão complicado, digamos assim, e voltando também um pouco na fala da Tati sobre o contexto histórico, né, do Brasil na época, 1968. E por isso, eu gostaria de ler um trecho de uma entrevista da Hilda Hilst para o Correio Popular de Campinas, em 1969, quando foi perguntado para ela por que o teatro. Aí ela diz o seguinte: nós vivemos num mundo em que as pessoas querem se comunicar de forma urgente e terrível. Comigo aconteceu também isso. Só poesia já não me bastava. A poesia sofre de um desgaste terrível. A gente diz as coisas, mas as edições, além de serem pequenas, vendem pouco. Então procurei o teatro. Procurei conservar nas minhas peças certas dignidades da linguagem. Considero o teatro uma arte de elite, mas não no sentido snob da palavra. O que eu quero dizer é que o homem, quando entra no teatro, deve sentir uma atmosfera diferente daquela que sente no cinema. Uma sala de teatro deve ser quase como um templo. Todo aquele que se pergunta em profundidade é um ser religioso. Tentei fazer isso em todas as minhas peças. Aqui a gente tem alguns elementos que vão permear, de certa forma, o teatro como um todo da Hilda Hilst, né? Que vai partir muito dessa necessidade de falar além do alcance do próprio livro de poesia, tentar buscar um público maior, o que é um pouco complicado pensando no alcance das peças da Hilda Hilst na época e pensando até mesmo hoje, né? As montagens, pelo que eu ouvi recentemente, elas estão sendo feitas, mas que ainda são para públicos restritos. Então, e essa necessidade do teatro parte de uma necessidade de comunicação, uma urgência. O que falar? Como falar? Então, essa experiência dessa. Pode pensar, mas por que trazer a lírica, como ela diz aqui, essas dignidades da linguagem para o contexto de um palco teatral? Se não busca o entendimento, até uma questão interessante, que é uma expressão que aparece em torno de toda a peça. A gente vai mapeando a peça para ver as repetições, é o ser claro. Mas como, né? Acho que aí a Hilda vai dialogar bastante com o teatro do absurdo, com o que a Carol Barcelos acabou de falar, né? Que é não realista. Eu acho que isso é um campo fértil para o lírico, ainda mais para a experiência lírica da Hilda Hilst, né? E eu queria pensar isso, né, essa questão do lirismo também, a partir do personagem do menino inicialmente, né? Só para falar um pouco também das personagens. Que de uma certa no início da peça é engraçado quando a mãe até se surpreende, né, da questão da física, o menino é muito bem em física, que ela esperava que ele fosse bem em literatura. Porque eu queria muito poder fazer um paralelo dessa figura desse menino com a figura do autor e do poeta, que vai buscar entender a realidade não só sobre um prisma, digamos assim, claro, objetivo, mas passa por um viés da subjetividade, mas não voltado para si próprio, um fechamento em si mesmo, mas voltado para aquilo que se vê, né, para um contexto. Mas como falar de um contexto em que reina uma barbárie, uma violência, como fazer com que isso atinja as pessoas no momento, inclusive, de controle da linguagem, pensando num contexto de ditadura brasileira, né? Um momento em que parece que tudo também se esvazia diante de tamanha violência, de tamanha barbárie. Quando a palavra se esvazia, o indivíduo se esvazia e se tornando uma engrenagem do sistema. Como que esse lirismo vai poder interferir nisso numa peça teatral ensinada num palco? Que aí a gente pensa assim, mas como é que é o entendimento? Aí a gente vai ver também, acho que mais
para frente, a gente vai poder retornar aqui a questão do entendimento, né, versus o conhecimento. Então, às vezes, não é só entender o que está sendo representado, mas como isso impacta esse espectador, como essa linguagem lírica, ela vai, de certa forma, buscar essa, como ela diz aqui, né, no próprio texto da entrevista, que eu acho interessante. Uma sala de teatro deve ser como um templo, todo aquele que se pergunta em profundidade a um ser religioso. Então, essa linguagem lírica, de uma certa forma, ela buscaria esse questionamento, né? Essa perguntar-se em profundidade, como uma forma, na verdade, seria de religação, já que o teatro seria um templo, né? O religioso como religare, de religar as pessoas umas com as outras nesse momento do coletivo mesmo, de estar num teatro assistindo a uma peça. Como essa linguagem lírica, ela contribuiria para isso, por mais que essa linguagem seja da ordem do insólito, do metafórico, de uma aglutinação de metáforas, e de ter determinadas linguagens, digamos assim, em vez de usar sintagma, mas expressões que vão se repetindo ao longo de toda a peça, assim como aquele triângulo que vai estude física, em contraposição ao estude física, a Hilda Hilst trará metáforas e expressões que vão fazer com que a gente se questione profundamente sobre esse contexto de produção da peça, né? O Brasil, 1968. Né? Eu acho que, deixa eu só ver se por enquanto E nisso agora eu passo a palavra para a Tatiana. Bom, com todas essas contestações e observações da Carolina Barretos e da Carolina Barcelos, eu queria passar um panorama do enredo da peça. A peça tem início com a mãe do menino e o menino que acabaram de sair da escola, estão indo para casa e eles passam por uma praça. Havia chovido bastante e o menino fica reclamando o tempo todo que está com os pés molhados. Esse menino, ele porta um uniforme militarizado e um boné que tem um emblema muito especial. É uma caixa preta com a tampa levantada. Esse emblema identifica todas as crianças que tiveram a nota mais alta de física. O tempo todo, as pessoas que se deparam com o menino e veem que ele porta esse emblema, perguntam para ele o que caiu na prova. E ele responde sempre que o que caiu foram os postulados, as leis gerais da física. E ele precisa responder essas leis de maneira decorada. Dito isso, eu gostaria de ler 3 momentos da peça, acho fundamentais, para me remeter ao que a Carolina Barreto acabou de falar e a analogia, a aproximação que a Carolina Barcelos, propõe com o teatro do absurdo. O primeiro momento que eu quero destacar da peça é quando a mãe e o menino estão na praça, esperando pelo pai do menino que deve chegar. E eles começam a observar, principalmente o menino, observa e fica extremamente incomodado e fortemente emocionado com cadáveres que são expostos no poste, conforme a indicação de palco que eu para vocês. O que é incoerente para o sistema é que qualquer pessoa se incomode ou se emocione à frente de cadáveres. Como o menino vai ficando cada vez mais atormentado com essa visão da exposição dos cadáveres, a mãe fica tentando de tudo para distraí-lo. E esse é o momento em que ela vai se lembrar da infância dele e vai dizer que achava que ele seria muito melhor na literatura que na física.
E aí ela vai falar de uma história que ele escreveu quando era bem pequeno. Eu vou ler para vocês. A mãe diz assim: era uma história muito boa, eu sei inteira de cor. Eram dois homens, não é? Um mais velho, outro mais moço. Veja se está certo. Olhe para mim. Começava assim: você me lembra alguém? Agora me lembrei. Lázaro, Lázaro, lógico. Mas você alguma vez já viu o rosto de Lázaro? Não importa. Sei que você se parece com Lázaro. A tarde era de águas e o homem e o adolescente caminhavam depressa. Agora tudo era mais espesso. O ar grosso, o chão coberto de folhas gigantescas, lixo, pássaros, uns pássaros mortos, tudo lixo. Toma, tirou do bolso um pedaço de carne. Come. Carne? Nunca. Ainda que eu tivesse de comer as folhas espremidas deste chão. Bem, se não comemos, é melhor jogar fora. O importante é chegar, você não vê, em todo lugar. Corre, corre. Eles fugiam, tentavam correr. Viram, de repente, aquelas mulheres velhas perto dali. As velhas colocavam as plumas nas pequenas armações. Serão as asas o que elas constroem? E, claro, você nunca viu? São asas para procissão. Procissão? Meu Deus, pois é. Precisamos sair a tempo. Amanhã, vários homens serão mortos e essa é a única regalia que o chefe concedeu. Enquanto eles caminham para a morte, mulheres velhas podem colocar as asas nos coitados. Dizem que assim, os que vão morrer terão mais chances. Chance? Chance? Não entendi. O chefe disse que com as asas há chance de subir ao céu. Ah, que bela história, meu filho, que humor! E você ainda era pequeno. Como é que pôde se lembrar dessas coisas? Tão pequeno. Tem umas sutilezas na fala da mãe, né? Ela termina a fala como é que pôde se lembrar dessas coisas se era tão pequeno. O menino escreve, a mãe diz que o menino escreve essa história e era uma história de que ela não conseguiu se esquecer, era a razão pela qual ela achava que ele seria sempre melhor em literatura do que em física. E a partir desse diálogo, a situação entre a mãe e o menino vai ficando cada vez mais tensa. O clímax vai ficando cada vez mais acentuado na peça. Chegam os escudeiros e eles percebem a comoção do menino com os cadáveres. E o menino, o tempo inteiro, é questionado sobre a prova, se ele era realmente nota mais alta. Ao mesmo tempo, ele demonstra um imenso desconforto com os cadáveres exibidos nos potes. A mãe vai tentando chamar a atenção do menino e o menino, cada vez mais nervoso, o pai dele chega, um pipoqueiro chega, esse pipoqueiro que também pode ser um dos escudeiros, né, espião, e o tempo inteiro a mãe e depois o pai vão tentar contornar a situação para que os escudeiros não percebessem a aflição do menino. À medida que o tempo vai passando, a permanência na praça vai se tornando cada vez mais tensa, o escudeiro acaba contando para a família o que são aqueles cadáveres, né? Ele disse, os cadáveres não podem ficar ali muito tempo, porque existem mais pessoas esperando para colocar as asas. E aí o menino vai perguntar, asas, procissão? E o escudeiro 3 vai responder, ora, você não sabe?
É assim. As velhas colocam as asas durante o percurso procissão que eles são obrigados a fazer até chegarem ao lugar da morte. Quando as velhas fizeram esse pedido, o escudeiro Mor deu boas risadas, deu excelentes risadas, mas depois entendeu que como as velhas vão morrer logo, que elas não podem ser substituídas, depois delas acaba esse negócio de asa, inventa-se outra coisa, sabe? Elas são 5 mães de antigas autoridades imundas do velho sistema. Mas então, o escudeiro Mor achou o pedido das asas tão engraçado que só concedeu essa licença, mas até resolveu transformá-la numa lei. Enquanto as velhas existirem, lógico, sempre as velhas devem colocar as asas, sempre, em todos. Elas têm um trabalho, você já pensou, fazer tanta gente, mas é elas que fizeram, quero dizer. Para ser bem exato, foi assim. Enquanto os filhos, autoridades imundas do velho sistema, caminhavam para a morte, uma delas disse: são anjos caminhando para a morte. O escudeiro Mor ouviu e respondeu: sem asas. E uma continuou: se não vedes as asas, Senhor, nós a colocaremos. O escudeiro Mor achou a resposta muito engraçada e, morrendo de rir, respondeu: em verdade, só isso que fareis daqui por diante, até a vossa morte. É muito engraçado tudo isso, hein? O que você acha? E o menino responde tristíssimo: eu acho muito doloroso. E eu vou passar para Carolina Barcelos. Oi, obrigada, Tati. Eu queria fazer um breve comentário dos trechos que você foi lendo, né? E a questão, cada vez, uma preocupação maior da mãe em relação ao filho, do porquê que ele quer saber daqueles bonecos, daquelas pessoas que estariam penduradas no poste. E aí eu queria comentar assim, de que muito, quer dizer, o autoritarismo, a violência já estão ali, né? Explícitos naqueles bonecos, naqueles corpos pendurados. Mas muito da vigilância, até o momento, eu imagino, acho que, né, que o momento que o escudeiro Mor pega os pais, muito da vigilância não parte não se deixa entrever muito dessa vigilância pelos escudeiros, mas principalmente o diálogo da mãe com o filho, depois do pai com o filho, mas muito também do subtexto. E aí, esclarecendo, né, no teatro, o que é o subtexto? No teatro, o subtexto é aquilo que o ator precisa buscar no texto, o não dito, para ele poder representar aquele personagem. Quer dizer, você pode dizer uma coisa, mas não basta transparecer outra. Pensando aqui no caso da mãe do menino, né, numa atriz, ela está ali falando do texto que ele escreveu quando era muito criança, mas a fala dela não necessariamente pode deixar entrever essa alegria, porque ela está preocupada. Então, esse é o subtexto. Então, eu vejo assim que muito do subtexto da mãe, principalmente da mãe com o filho, já deixa entrever essa ideia de vigilância, inicialmente, mais até do que a presença do escudeiro Mor. É isso, volta a palavra, Tatiana. É isso, perfeito, Carol. E existem as coisas que ela diz de maneira muito sutis, né? Tipo, ela fala para ele, ela falou, eu não sei como você se lembra disso. Você era tão pequeno quando você escreveu, né? E isso nos dá uma importante direcionamento de tempo dentro da obra. A gente não sabe há quanto tempo essa situação de vigilância existe, a ponto de um menino ter conseguido fabular sobre ela ainda pequeno. O pai vai dizer mais adiante que a mãe sabe que ambos estão correndo risco de vida. Né? A aflição do pai e da mãe em relação ao menino
não é apenas por ver que aquele menino ele não consegue seguir o novo sistema e não se emocionar, né, não apenas o autoritarismo, mas a violência explícita, né, a violência máxima, que é o assassinato das pessoas. Então, o menino não é a principal causa da insegurança dos pais. Existe algo pretérito, né, que a peça não narra, mas que os pais falam, né, subrepticiamente. Nós corremos risco de vida, eles têm essa consciência. Vou passar a fala para a Barreto. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Acho que agora está funcionando. Vamos aproveitar um pouquinho dos trechos que a Tati leu, né? E um pouco também do que a Carol Barcelos falou sobre o subtexto, né? Que é realmente muito importante, não só na questão da pensão só para representação, mas quando a gente encara também, igual a gente faz aqui no caso, né? Lendo o texto como se fosse um texto literário, não representado, porque cabe ao leitor identificar também como que aquilo ali está sendo dito. Por mais que tenham as rubricas, acho que elas, com as indicações, acaba que o leitor imprime um pouco de sua própria subjetividade na leitura, e tem muito do subentendido também do que está sendo dito, se é realmente uma lei da física, ou se é uma mensagem do novo sistema, como pensar isso em termos de voz, né? E como que isso está presente na peça como um todo, esse ser claro que ao mesmo tempo não tem a ver com clareza de expressão ou clareza de raciocínio, né? E falando a partir dos postulados, né, que ele fala do Niels Bohr, que ele vai dizer aqui no trecho, eu separei aqui, que ele diz o seguinte: apenas umas poucas órbitas, vou ler, acho que vou ler o postulado inteiro, que eu acho que fica mais claro. Primeiro, de todas as órbitas circulares e elípticas mecanicamente possíveis para os elétrons que se movem em torno do núcleo atômico, apenas umas poucas órbitas altamente restritas são permitidas, e a seleção dessas órbitas permitidas faz-se com observância de certas regras especiais. Segundo, ao girar ao longo dessas órbitas, em torno do núcleo, os elétrons são proibidos de emitir quaisquer ondas eletromagnéticas, embora a eletrodinâmica convencional afirme o contrário. Eu quero destacar, nesse trecho aqui, a expressão órbitas permitidas, porque ela vai permear a peça como um todo. E, de certa forma, órbitas, né, não tem a ver aqui somente com um percurso, né, dos elétrons. Não tem a ver só com isso. Se a gente pensar também em órbitas oculares, os olhos, que o menino não consegue tirar dos corpos mortos, dos cadáveres, né? E a gente tem uma oposição interessante, até na própria história que a Tati pôde ler aqui do menino, que é a asa que prepara o corpo, o cadáver, que o corpo que será morto. É a possibilidade de uma transcendência e a permanência de somente o corpo morto, de cadáver. Então a gente pode pensar um paralelo nisso, né? Quais são as órbitas permitidas de leitura para o momento? Né? As órbitas permitidas de leitura para a física. E, além disso, qual olhar é permitido? Porque o olhar, se a gente pensar em método científico, o olhar é extremamente importante, que é a observação, uma observação isenta de um fenômeno, né, para uma possível avaliação e comprovação desse fenômeno. Só que não é qualquer olhar. O olhar do menino que tem esse momento de religação com o outro, que se compadece, que sente dor, que tem sentimento, esse olhar ele não é permitido, por mais que esse olhar e sentir dor seja uma forma de conhecer também. E eu penso também nesse menino, como eu disse antes, como uma figura desse autor,
que olha, se compadece, mas que tem essa possibilidade de se expressar pela linguagem em determinado contexto, não só por restrições, mas também por conta do impacto da barbárie e da violência. Isso, de certa forma, vai impactar esse olhar e a produção desse autor nos aspectos da própria formulação do texto, né? Até que a gente vai perceber também outra questão interessante, que é o menino, a questão do falar claro, né? Aproveitando esse postulado das órbitas permitidas. Aí ele diz o seguinte para a mãe: cada um fala a sua própria linguagem, não é? Então vamos pensar, o que é que o menino está dizendo com a própria linguagem? Que linguagem que é essa? É na órbita permitida ou é apenas a linguagem do novo sistema aqui que é vista como correta? No caso, eu acho que o menino ultrapassa essa linguagem da órbita permitida. Tanto é que esse olhar dele, que se compadece, é um olhar quase lírico diante de uma cena de terror, de uma cena de profunda violência, né? Eu acho que ele tenta humanizar o corpo, que é somente o corpo morto, através de um olhar que tenta devolver alguma certa não vida no sentido de vida para aqueles corpos, mas de tornar aquelas mortes mais relevantes, de tentar entender aquilo. Não só entender, mas de conhecer o porquê daquele homem, ou seja, de fazer aquelas perguntas que tornam ele um ser religioso capaz de se ligar com outros seres, né? Então, quando ele diz falar mais claro para ele, é porque ele entende a física como física, não como um postulado, como uma forma de restrição, né, do olhar e do saber do novo sistema. E eu passo a palavra agora para Tatiana. E é exatamente esse aspecto, Carol, que eu acho que nos remete mais fortemente à estética do surdo, porque é a impossibilidade da palavra de transmitir sentido, né? Eu sempre fui Inominado, né, do Beckett. Me parece muito isso. No teatro da Hilst como um todo, a impossibilidade de transmitir sentido no Inominado é tão forte, que não tem um corpo. Né? Esse corpo ele foi inteiro desmembrado, né? Mas o personagem não se dá conta disso. Um outro momento da peça que eu acho importante de ressaltar, que ainda perpassa as nossas colocações, é o momento em que o escudeiro Mor explica o que é o emblema do novo sistema. O escudeiro Mor vai pegar o livro do novo sistema, vai explicar às crianças. Ele começa pegando o livro e dizendo: vou na página 203. Aqui está escrito: observe o rádio de um carro, ou melhor ainda, um painel de um avião. Você verá uma caixa preta metálica, uma coleção delas. Vários fios entram e saem das caixas, ligando-as entre si, ou com o exterior, com a antena, ou com o solo, com linhas elétricas, ou com o alto-falante, ou com o mostrador. Levante a tampa da caixa e dentro você verá um labirinto de fios coloridos. Você não compreende a realidade de cada fio, mas sabe usar perfeitamente bem a caixa preta. Tal experiência legou-nos uma frase útil e expressiva. Referimos-nos a um sistema físico de qualquer tipo como uma caixa preta quando o utilizamos sem analisar seu funcionamento, sem levantar a tampa. Esperamos levantar mais cedo ou mais tarde a tampa de todas as caixas pretas. A física é um grande empreendimento dos seres do novo sistema. Ninguém a conhece toda. A curiosidade de abrir as caixas pretas é necessária para o bom entendimento da física. A pança na caixa preta vem com o uso, a experimentação e, finalmente, com a cobertura da tampa, a verificação do método de operação. O que permanece como caixa preta nesse instante será aberto pela vossa geração. Sua abertura envolverá, porém, o uso hábil
de todos os tipos de caixas pretas, crianças que nunca vimos. Agora, a tarefa para fazer em casa. Uma câmera fotográfica é uma caixa preta para muitas pessoas, para todos até certo ponto, pois não sabemos como funciona a ação de cada parte. A que ponto uma câmera é uma caixa preta para vocês? Essa é a tarefa que deve ser respondida e relacionada com o novo sistema. E agora, um pequeno esclarecimento para lhes facilitar a mesma tarefa. A maior parte das decisões que tomamos, a maioria das informações que recebemos sobre o mundo, penetram através dos olhos. O cérebro humano, a área chamada córtex visual, que recebe os sinais do olho, é maior que de todos os outros sentidos juntos. O olho, seres do novo sistema, é uma caixa preta que usamos com audácia e precisão. Mas no quarto escuro, o olho se torna inútil. O olho depende de sinais luminosos. E o sinal luminoso, o grande sinal solar do novo tempo, é o novo sistema. Meu som tá ruim, gente? Desculpa. Tá ruim? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, pode ser alguma ação, um sinal, tá? Desculpem. O escudeiro mor vai dizer, então, que a caixa preta são as crianças. Essa imagem, essa metáfora, né, de fazer com que as crianças se tornem os seres do novo sistema, uma vez que elas são como caixas pretas, né, cujos fios são desconhecidos, mas que você pode levantar, tampar, né, manipular. Ela constitui o potencial da escola, que pode ser cooptado para uma hierarquia tirana do Estado, se for bem direcionada. Por exemplo, é muito fácil convencer uma sociedade que já tem deliberadamente, né, características e convicções conservadoras, de que a escola deve ensinar as crianças a se comportarem de maneira heteronormativa. É muito fácil convencer as pessoas de que a escola deve ensinar as crianças a ter uma única compreensão religiosa. É muito fácil convencer a essas pessoas de que as crianças não podem ter acesso à literatura e censurar. A Hilda Hilst está lendo O Seu Momento, né? A Camila Barreto leu o trecho da entrevista em que ela fala sobre isso, e está lendo o que ela percebe como o perigo da sociedade para o tempo vindouro, que é a cooptação da escola para o exercício da tirania. Enquanto o menino continua com os pais e fica na praça, vem uma menina e os pais do menino são convidados pelos escudeiros a darem uma volta, né? Venham comigo, é um convite. Chega a menina, e essa menina também é a maior nota do seu bloco em física. Ela vai dizer que é um escudeiro mor. Ela vai defender os postulados do novo sistema. E
ela vai dizer textualmente a mim que a única alegria que se deve ter é a alegria de ter o entendimento. E aí existe uma frase do menino que é radical. O menino pergunta para ela: e tudo será sempre assim? O entendimento sem amor? Sem amor? A menina foi levada à praça para distrair o menino enquanto os pais dele eram assassinados, por serem considerados anêmicos para o sistema. E ela diz isso para ele. Ela fala: olha, amor não é importante nesse novo sistema. É só o entendimento que é. Os seus pais eram um prejuízo, por isso eles foram assassinados. Eu fiquei aqui conversando com você durante esse tempo, para te distrair. O me mata a menina enforcada. E ele não sofre nenhum tipo de castigo, porque não se podia desperdiçar a nota mais alta da física. De física, desculpem. E aí eu queria ir ao terceiro momento que eu considero fundamental para a leitura da obra, mas antes eu vou passar a fala para a Carolina Barcelos. Obrigada, Tati. Eu queria tecer um comentário sobre esse diálogo e essa cena da menina com o menino, né? Porque é uma cena muito forte. Hilda Hilst vinha o tempo todo colocando essa figura disciplinadora, autoritária em adultos, e ali ela traz uma criança. Então, pensando nessa chave do distópico do teatro do absurdo, a menina representa o distópico, ela é a ciência mecanizada, ela é adestrada, ela é obediente, ela é disciplinada. Ela está ali nos conformes desse mundo distópico. E o menino, então, é esse corpo, digamos, esse elemento estranho, porque ele é utópico. Ele é revolucionário. Quer dizer, o que é utópico? É o mundo revolucionário, é o mundo com amor. É o conhecimento com amor. E ela traz, né, através dessa figura do menino, uma figura utópica, que está fora do lugar nesse mundo distópico. É um breve comentário, só isso. Volto para a Tatiana. Perfeito. É exatamente por isso que a Carolina Barreto insiste que o menino é o poeta na história. O outro momento que eu queria muito destacar é a conversa dos dois físicos com o escudeiro morto. O escudeiro morto é um diálogo um pouquinho mais longo dos que eu li até agora, mas eu considero muito importante. Então, eu peço desculpas, mas eu vou ler. O escudeiro morto diz assim: o ser do novo sistema é uma organização. O físico 2 responde: e como será possível continuar a descendência dessa organização se não podem atrair-se humanamente? O escudeiro morre: será preciso lembrar-vos? Há muito que os vossos colegas sabem de que maneira é possível estimular artificialmente sentimentos como o amor. Será preciso lembrar-vos? É necessário apenas, e a rasura indica que ele manipula a caixa. O escudeiro mor continua: as notas mais altas de física na idade de 20 anos devem dar filhos à nossa nação. E para isso serão estimulados apenas no tempo necessário. O físico 1: nem todos podem ser a nota mais alta. O escudeiro mor: esses jamais procriarão. O físico 2: senhor escudeiro mor, em nome da verdade. O escudeiro mor: a verdade tem sido uma enorme sonolência. A única verdade é a verdade do novo sistema, uma imensa matriz racional,
A física nos dá em breve um cérebro no qual toda a memória científica do mundo estará guardada. Por isso, dirige-se aos físicos dizendo: tornem-se daqui por diante necessários para que vosso destino não seja igual àquele destino dos postes que foi compulsório. Um responde: ainda que meu destino seja aquele, eu quero vos fazer uma pergunta. Por que é que nasceu na vossa mente a prática do novo sistema? Escudeiro Mor. Eu vou responder, mas antes também desejo lhes fazer uma pergunta. Por que é que nasceu de alguém a teoria da relatividade? O físico, de acordo com seu descobridor, a teoria da relatividade nasceu da necessidade de condições sérias e profundas na velha teoria para as quais parecia não haver saída. E o escudeiro Mor pergunta, apenas uma segunda pergunta, em que consiste a força dessa nova teoria? O físico 2, de acordo com o seu descobridor e com todos os nossos colegas, a força da nova teoria está na consistência e simplicidade com que resolve todas as dificuldades, usando apenas umas poucas suposições muito convincentes. E o escudeiro Mor finalmente diz: muito bem, senhores, eis a minha resposta. A prática do novo sistema nasceu da necessidade de contradições sérias e profundas do velho sistema político, para as quais parecia não haver saída. E continuo. A força do novo sistema está na consistência e na simplicidade com que resolve todas as dificuldades, usando apenas, apontando os postes, umas poucas práticas executadas de maneira muito convincente. Como podemos perceber, né, é muita ingenuidade nossa subestimar a inteligência do escudeiro Mor. Passo a palavra para Carolina Barreto. Pensando um pouco nessa questão do novo sistema, de dizer que é racional e com umas poucas práticas executadas de maneira muito convincente, né, ele até a própria ideia de abrir a caixa preta é uma tentativa de controlar tudo, né? O próprio sistema totalitário, de ter controle de tudo, de estar a par de tudo e, de certa forma, manipular, inclusive, o pensamento, a vida, né? Como a Tati disse, na própria educação infantil, preparando um ser para ser uma engrenagem do sistema a partir das ideias e dos postulados considerados válidos, né? Pelas órbitas permitidas. Só que quando a gente vê o diálogo, né, do escudeiro Mor com o menino, logo após ele dizer que matou a filha do escudeiro Mor, a gente vê um aspecto interessante. É curtíssimo, eu prometo ser breve. Ele vai dizer o seguinte, minha filha disse que o amava, escudeiro Mor, para o menino. Minha filha disse que o amava? Menino, não. Ela disse que não sabia o que era o amor. Escudeiro Mor, eis minha filha. Menino, mas sabia o que era repulsão e atração. Escudeiro Mor, eis a minha filha. Menino, e que se sentia atraído por mim, porque eu sou a nota mais alta de física do meu bloco. Mas era amor. Escudeiro Mor, o quê? Você está mentindo. Minha filha nunca poderia ter sentido amor. Menino, era amor. Em 3 pontos da peça, a gente vê a recorrência, né, de uma ideia, que é a ideia do... Deixa eu só anotar aqui para falar direitinho, né, as palavras. Do imprevisto e do inapreensível. Porque por mais que se tente controlar, há sempre algumas figuras
aproveitando a fala da Carol Barcelos, figuras que representam essa utopia como a do menino, que vão escapar disso, né? Que vão ser um pouco desse próprio olhar que não segue as órbitas permitidas, desses globos oculares que se rebelam, que se revoltam, né? E isso vai aparecer nesse trecho aqui, para ficar mais palpável. Falando dos corpos mortos. Você quer dizer, papai, que eles parecem mortos, mas não como certas estruturas inapreensíveis? Quer dizer, o inapreensível, por mais que pareça morto, está vivo, né? Pensando na questão da linguagem, do próprio lirismo, daquilo de trazer uma linguagem mais impactante, capaz de religar, por mais que não tenha uma obrigação de fazer sentido, aproveitando também o que a Carol Barcelos disse sobre o teatro do absurdo, aponta para esse inapreensível que vai chegar ao público, de uma certa forma, esse ambiente ritualístico, religioso, da religação, que é do teatro, que é uma comunhão entre as pessoas. Outro momento do inapreensível. Um elétron isolado é qualquer coisa de inapreensível, uma brisa, um sopro. Isso é fala do Escudeiro 3. E nisso a gente vê um pouco do menino, que é um momento da peça que ele diz, estou só, estou só. Quando ele vê que a menina pensa, ela foi cooptada, né? Ela é uma engrenagem nesse sistema, mesmo eles sendo próximos em idade. Então, ele é como se fosse esse inapreensível, esse lugar da fala do lírico, do olhar perspicaz que observa tudo, que não obedece essa limitação das órbitas. É quase um olhar capaz de vestir aquelas asas da história do menino, né? Que é capaz de alçar outros planos, outros lugares e de enxergar além do que aquilo que o novo sistema está apresentando, que é capaz de sentir amor, né? De se religar a outro ser humano, que é um pouco do que a gente vê na fala aqui, falando sobre o novo sistema, né? Que os seres humanos são impulsionados pelas suas próprias cargas imprevistas. E vai repetir, né? Impulsionados pelas suas próprias cargas humanas imprevistas. O humano aqui é o imprevisto, é o inapreensível. Esse poder ainda de, apesar de todo esse ambiente distópico, violento, de uma barbárie tremenda, conseguir brechas nesse olhar, né? Se conectar com outros seres humanos, né? E que eu acho que vai um pouco ao encontro dessa proposta do próprio Escudeiro Mor, que está, de certa forma, né, por mais que ele tenha uma elaboração intelectual para manipular e cooptar, ele se torna um pouco desatento, porque ele esquece desse imprevisto e desse inapreensível que é próprio do humano, que seria uma brecha para a utopia no meio de toda essa distopia, de toda essa barbárie, de uma possibilidade de algo, né, diferente de tudo isso. E que ela não aponta o que é esse lugar utópico, ela deixa para gente, de uma certa forma. E eu passo a fala agora para Tatiana. Esse último momento que eu li, em que o Escudeiro Mor explica a proposta do novo sistema e por que ela surge, né? Ele se opõe ao antigo modelo político-social, segundo ele era fraco, né? E propõe a renovação. Essa renovação é a morte, né? Essa renovação, ela é a impossibilidade de amor e é a celebração da distopia. O ato final da peça, que eu vou ler agora, é a grande advertência da Hilda e deve ficar muito bonita encenada, porque ela propõe que todos os atores se deem a mão e leiam juntos essa... É um momento lírico mesmo dentro da peça. Carol, você quer ler, Carol Barcelos? Quer ler? Você quer falar da cena final? Quer ler? Tá.
Então eu vou ler. Embora todo mundo pudesse ler junto, acho que ficaria até bonito. Nós temos medo, sim. Nós temos muito medo. Esse nosso tempo de feridas abertas, esse velho sistema em que vivemos, tu, esse homem que deseja agora ser o centro de todo o universo, tu, esse homem que usa de si mesmo com infinita torpeza, tu que estás aí e que nos viste, pensa, o que fizemos não foi advertência? Nós temos medo, sim. Nós temos medo de que o velho sistema, este em que vivemos, pelas chagas abertas, pela treva, nos atire para um novo sistema de igual violência. Nosso tempo de fúria, nosso tempo de treva, dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, que os nossos homens se deem as mãos, que a poesia, a filosofia, a ciência, através de uma lúcida alquimia, nos preparem para uma transmutação. Asa de amor, asa de esperança, asa de espanto do conhecimento. Fim da... Vou passar para a Carolina Barcelos comentar, antes de eu... Obrigada, Tatiana. Eu não me dispus a ler, porque, desculpa, a peça está no computador que eu estou falando. Então, não tinha como ler por conta do vídeo ligado. Mas, primeiro, assim, o que eu queria comentar em relação ao texto em si, né? A esse texto falado ao final pelos atores. Que, assim como o teatro do absurdo fazia uma certa crítica à ciência, mas a ciência automatizada, aquela ciência que serviu para a guerra, esse texto final não é contrário à ciência e à tecnologia. Ele mostra que a tecnologia e a ciência não devem servir à necropolítica, mas devem vir junto com a poesia, com a arte, com a filosofia, com valores humanos, né? E eu queria chamar a atenção para o procedimento. Hilda Hilst, ao invés de encerrar o texto como o teatro dramático normalmente encerra, quer dizer, com um fim que você sabe exatamente qual é, o que aconteceu com aqueles personagens, ela abre ainda mais, e dessa vez abre para a plateia. Eu vou falar que é um anacronismo agora, que esse procedimento dela lembra muito o procedimento do texto do teatro contemporâneo. E eu falo que é um anacronismo, porque o que eu entendo do teatro contemporâneo é um teatro escrito a partir de 80, que bebeu muito na fonte do teatro do absurdo, mas que tem outros procedimentos. E que procedimentos seriam esses? É uma apropriação de diversos elementos de teatro, e ela se apropria disso. Da mesma forma que eu vejo, no decorrer do texto, elementos e umas experiências com teatro do absurdo, eu tenho duas propostas, assim, imagino duas leituras para esse final, para abrir para os atores. Uma seria, quer dizer, os atores deixam seus personagens, eles não estão falando mais com personagens, estão falando com atores, e se dirigindo à plateia. Quebra essa ilusão do palco e dirige-se à plateia. Então, uma leitura possível seria do distanciamento, o efeito de distanciamento ou estranhamento de Brecht, que para Brecht esse procedimento era necessário para que a plateia tivesse a consciência de que ela estava no teatro e não experimentando uma ilusão, como se estivesse olhando através do buraco da fechadura algo real acontecendo. E ele usava diversas ferramentas, instrumentos para conseguir esse efeito de distanciamento. Um seria o personagem falar em terceira pessoa, o ator falar no personagem em terceira pessoa, usos de deixar toda a maquinaria do teatro transparente, que não tivesse a ilusão de que, enfim, havia coisas escondidas. O ator poderia trocar de roupa em palco para mostrar que ele está saindo, se vestir o personagem, né? Ele chega como ator e se veste, então, no personagem para a plateia. E o outro procedimento, muito usado por Brecht, que é esse que Hilda Hilst usa, é o do ator
sair claramente, explicitar para a plateia que ele está saindo do personagem e está falando como ele mesmo ator. Ou seja, ele desfamiliariza a plateia. A plateia está familiarizada com aquelas cenas, com aquela peça, e ele tira da ilusão e traz para o real. A outra possibilidade que eu vejo, que não anula essa, mas uma outra possibilidade que eu vejo é uma releitura da tragédia grega feita por Schiller. Schiller escreveu acho que a mulher, a dama de Messina, alguma coisa de Messina, e escreveu um prefácio a essa peça em que ele analisa o papel do coro. Então, a leitura dele, ele tenta resgatar o coro grego, mas com algumas diferenças. O que seria o coro grego? O coro grego é aquele que fazia mediação entre os atores, personagens e a plateia. Resumia cenas, narrava cenas que estariam acontecendo fora do palco, emitia algumas opiniões, às vezes se contradizia de propósito para que a plateia pensasse numa outra coisa. Mas o coro de Schiller, além disso, além de comentação, ele se emociona, ele é sensível. E ele traz essa sensibilidade e tenta dialogar essa sensibilidade para a plateia, como se ele estivesse, então, apresentando o real, falando da ficção, mas para falar do real de uma maneira sensível e poética, como esses atores fazem na cena final. Agora passo a palavra para a Tatiana. Antes de eu falar alguma coisa, queria passar para a Carolina Barreto, talvez possa ter alguma consideração. Tá me ouvindo? Tá tranquilinha? É só uma questão, né? É uma peça que fala tanto sobre o medo e pelo menos assim, pelo pente fino que eu passei pode ter escapado, mas a gente vai ver a palavra medo apenas nessa parte final, em que ele fala, temos medo sim, nós temos muito medo. E vai repetir a palavra medo, medo. Aí acabou que fiz uma relação com o Congresso Internacional do Medo do caso Drummond de Andrade, em que ele fala vários tipos de medo, né? Só para fazer uma consideração, que por mais que é uma perspectiva completamente diferente, mas que tem uma certa ligação. Acho que é para ela dizer para a gente não seguir, não se render ao medo, porque no finalzinho do poema do caso Drummond de Andrade, ele fala o seguinte, os 2 versos finais: depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Eu acho que é uma convocação, né? Acho que nesse diálogo, nessa conversa entre os dois, é como se ela dissesse, olha, não vamos morrer de medo, apesar de termos muito medo, para que esses túmulos, não só os nossos, mas de todos esses mortos, né, por esses sistemas, por esses governos totalitários, não sejam em vão, não sejam apenas um local de nascimento de uma flor amarela e medrosa, para que a gente não morra desse medo, mas que através de um olhar como o do menino, possamos, né, nos rebelar a partir disso. Eu acho que é uma mensagem de esperança muito grande que ela lança, ainda mais quando ela pede, vamos de mãos dadas, aí mais um poema do Drummond, né, vamos de mãos dadas. E eu vejo um pouco mais de não só uma contraposição, mas um diálogo mais interessante, porque no finalzinho do poema, né, do Drummond, dos Mãos Dadas, ele diz o seguinte: o tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu acho que essa tentativa de trazer essa dificuldade de comunicação, né, do momento histórico de 1968, e que não é tão distante da gente, de uma certa forma, né, de várias formas. Então, levar isso para o palco é uma forma de dar voz a esse tempo presente. E quando se encena, dá-se voz, porque teatro é como uma arte efêmera, né? Então, toda vez que se dá voz a esse tempo presente, se torna presente mais uma vez. E pensando também esse aspecto da linguagem lírica como uma religação, seria uma forma de todos nós nos perguntarmos em profundidade e nos religarmos uns com os outros para não morrermos de medo.
como uma coletividade esvaziada. Eu passo a palavra para a Tatiana. Esse momento final da peça da Hilda, ela traz algumas chaves muito importantes para entender todo o teatro dela. Eu costumo defender que o teatro da Hilda é um sistema. As peças dela são um sistema de reflexão e passam necessariamente por todas as questões do seu projeto literário. É um teatro lírico, na minha opinião, na medida em que formalmente não abandona a poesia. E tanto a necessidade de pensar sobre o homem no seu contexto, via linguagem, e não abrir mão de fazer isso via poesia, quanto a necessidade de colocar corpo em performance no palco, sugere para mim uma forma de utopia. Não a utopia dos desejos de que a vida seja melhor, mas a utopia que acredita que nada pode ser feito na ausência do homem, que é exatamente nós, enquanto organização, podemos defender este lugar da asa do conhecimento, do amor, da esperança. E é na escola que se defende esse potencial de utopia. É por isso que eu escolhi essa peça para encerrar o projeto. Eu espero que a apresentação dela tenha sido uma apresentação para que, mesmo não tendo lido na íntegra, todo mundo possa ter visualizado o enredo, acompanhado os acontecimentos principais e as principais implicações teóricas e a importância delas. Eu agradeço muito a todo mundo que pôde ficar até agora e abro para perguntas e participações. Sael, fica à vontade. Pessoal, alguém tem algum questionamento para a Tati? Podem usar o chat aqui para a gente fazer o debate. Fico pensando o quanto a gente tem uma atualidade, né, nessas questões, e se a gente observa não sei, a nossa classe artística, talvez nesse momento, eu não sei se tem a expressão, né, que a gente consegue ver nos artistas, por exemplo, que expressaram esse período, né, da ditadura militar anterior. E é algo a se pensar, né, e talvez a gente vá conseguir identificar isso só daqui a um tempo também, talvez seja algo que precise de um espaço-tempo para nos dar a leitura, né, artística, digamos assim, do que está acontecendo hoje nesse parâmetro, mas que o que a gente vê anteriormente em N tipos de arte, né, na música, no teatro, na poesia, revelam muito do que a gente está vivendo ainda hoje, e expressam muito essa situação, então, extremamente pertinente, né, a questão desse debate hoje. Bom, o pessoal está aqui parabenizando, o Renato, né, entrou aqui, parabenizar a fala da Tati, das professoras, foi muito bom remontar tantas discussões necessárias, ainda mais nesse momento em que o silenciamento ocorre de forma ainda mais massacrante. Parabéns pela fala. Obrigado, Renato, por ter acompanhado também mais de uma vez aqui com a gente. O Emerson, né, dizendo que ficou curioso para ler a obra e dizendo que foi muito bom aprender com vocês todas, vocês três, nesse momento.
Carolina, quer comentar minha fala? Fica à vontade. Oi, é só um breve comentário. Eu me lembro que na minha primeira palestra nesse espaço, a Tatiana me perguntou no final por que o teatro de Hilda Hilst era tão pouco encenado, quer dizer, as peças eram tão pouco encenadas. Naquele momento eu não tive tanta resposta, a não ser, enfim, ainda penso nisso, né, que o teatro passou durante muito tempo, durante a década de 80, década de 90, trabalhando com imagens. Então, as peças que eu vi a partir de textos da Hilda Hilst eram a partir dos poemas. E eu vi uma encenação do romance, né? A Senhora D. Mas não de peças. Agora, essa peça é eminentemente política, né? Fala da distopia. E eu vejo um movimento do teatro contemporâneo muito recente, porque também durante os anos 2000 havia muito do teatro de imagem, teatro fragmentado. Mas eu diria que a gente viveu bons tempos políticos, né? Apesar de alguns problemas, mas bons tempos políticos. Esse mesmo teatro que na década de 90, nos anos 2000, estava falando quer dizer, era um teatro mais imagético e com desconstrução de textos, esses mesmos diretores e companhias estão hoje falando do aspecto autoritário político brasileiro. Então, só esse breve comentário, que seria um bom momento, então, para se retomar o texto da Hilda Hilst, porque se trabalhou tanto com ela a partir do romance e a partir da poesia, que esse principalmente é um bom texto para ser retomado nesse momento atual. É claro que não necessariamente comunica a todos, né? Aí, fazendo parênteses aqui, eu tinha falado do teatro de Harold Pinter. Harold Pinter é muito encenado no Brasil, bastante encenado, tanto as peças políticas distópicas quanto outras mais realistas. A última encenação de Harold Pinter foi ano passado, dirigido por Regina Duarte. Ou seja, não entendeu nada do que é Harold Pinter. Então, não necessariamente encenar significa comunicar o que a pessoa entendeu, mas é importante. Eu acho que esse texto teria hoje muito cabedal para ser explorado. Então, voltando a Estael. Obrigada. Não foi impossível não sorrir aqui da Regina Duarte. Que situação, né? Bom, temos só mais alguns comentários parabenizando a vocês, né? Agradecendo. Acho que podemos passar para a Tati para as considerações finais dela e a gente ir encerrando. Bom, agora que a gente se dá um abraço e diz até qualquer hora. Obrigada infinitamente, Carol Barreto, Carol Barcelos. Foi muito prazeroso ler Hilda Hilst junto com vocês. Acho que foi importante sair do formato de palestra nesse último momento, e acho que foi importante 3 mulheres lendo uma mulher na última palestra do projeto. Obrigada, Luciana Elias. Foi importante a sua recepção o tempo todo no projeto. Obrigada a todos os amigos e amigas que estiveram conosco, que participaram, que fizeram palestras, por quem assistiu. Obrigada a Cecília Molina, obrigada a Aurélia, que esteve no projeto lá no primeiro momento, que nunca negou um pedido meu. Obrigada, Estael, pela parceria constante em todos os momentos. E um abraço enorme, até qualquer hora. Continue
continuemos mantendo as universidades eloquentes. Não é hora de ficarmos em silêncio. Um abraço e até.